E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Lucas Santos e hoje a gente vai continuar aquela nossa sequência de vídeos sobre os eventos de tecnologia que a gente começou lá atrás. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, então é só clicar aqui no cantinho que vai direto para lá, certo? Então, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre os eventos de tecnologia do ponto de vista de quem está palestrando. Bom, antes de começar eu já quero pedir de novo para vocês deixarem aquele like aqui no canal para não esquecer, porque isso ajuda muito, não só o canal, mas também me ajuda a atingir cada vez mais gente com esse conteúdo. E a ideia aqui é lançar vídeos semanais no YouTube todas as quintas-feiras às 11 horas, então se você quiser aprender mais sobre tecnologia de todos os pontos de vista, então se inscreve aqui, ativa o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, e aí a gente ainda vai trocar uma outra ideia, porque nunca é tarde para lembrar vocês que todo o conteúdo extra desse vídeo, incluindo os artigos, códigos e tudo que eu vou citar aqui, vai estar também na descrição, só que vai estar com muito mais detalhes lá no meu blog, que é blog.alexandros.dev. Não esquece de entrar lá para conferir não só esse conteúdo, mas também todo o conteúdo escrito que eu posto lá várias vezes por mês, certo? Então bora pro conteúdo. Se você chegou a ver já o outro vídeo, então você já sabe um pouquinho da minha história, tá? Mas se você ainda não viu, então eu vou te contar um pouco. Eu comecei a produzir conteúdo sobre tecnologia há mais ou menos uns 6 anos. Primeiro eu comecei com conteúdo escrito, e depois, inclusive, vai ter vídeo no canal sobre as melhores práticas de escrita também, tá? Então depois eu fui passando para as palestras de tecnologia. Eu sou de São Paulo, mais precisamente aqui de uma região de São Paulo que a gente chama de ABC Paulista, Então são várias cidades meio que juntinhas assim. E muita gente acha que porque eu tô em São Paulo, eu tava basicamente aí na capital dos eventos de tecnologia, O que, de certa forma, é uma certa verdade. Se você mora na capital, em São Paulo capital. No meu caso, a locomoção, para sair daqui de onde eu morava para lá demorava bastante tempo, Então eu comecei a palestrar de verdade em eventos locais, eventos um pouquinho menores, A minha primeira palestra rolou, na verdade, em um meetup que era bem pequeno, provavelmente ele nem existe mais, ele chamava FEMAG ABC, e foi onde eu conheci muita gente bacana aí, como Ciro Valente, William Oliveira, André Zambrano, Marquinhos Gonçalves, etc. Muita gente ainda tá ativa hoje, E eu posso dizer que esse foi o lugar onde eu comecei a me envolver com a comunidade de desenvolvimento de software como um todo, assim, certo? E essa palestra que eu dei primeiro foi sobre como fazer deploy de aplicações na AWS usando o EC2, Então eu falava um pouco sobre todos os recursos que a AWS tinha na época. E para você ter uma noção de como a gente fez um meetup num sábado de manhã, na faculdade onde eu estudava, porque a gente não tinha muita sala disponível em outros lugares, Então acelerando para hoje, 150 palestras depois, tanto em eventos nacionais como internacionais, eu queria dar minhas dicas e mostrar um pouquinho do meu ponto de vista sobre como é ser um palestrante nesses eventos de tecnologia. Para me ajudar a falar um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui também, aqui embaixo, e tanto no artigo lá do blog, um artigo sensacional da minha colega de time aqui, que é a Nina Zacharenko, que é sobre a visão dela sobre esse ponto. E eu sei que a gente não está num bom momento para ter esses eventos presenciais, da palestra em loco, e tal, mas tudo que eu vou falar aqui, claro, tirando algumas coisas que vão ser bastante óbvias, elas vão servir tanto para as palestras online, quanto também para as palestras presenciais. Então é só fazer essa distinção. Bom, o primeiro ponto importante. O palco, que é a ideia de que você vai estar na frente de um monte de gente. Isso não é fácil para ninguém, tá? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras em falar em público, mas muita gente acha que é um dom, sabe? Só que não tem nada a ver, sabe? Ninguém nasce com um dom de falar em público. Isso aí é pura prática. Se você for uma criança que foi educada em meio a outras crianças, ou então tem irmãos, por exemplo, então se você sempre teve um pouco mais se você sempre foi uma pessoa mais extrovertida, você com certeza vai se dar bem numa apresentação em público. E falar em público é bem diferente de falar em público, E o que eu tô falando é que falar para 10 pessoas numa sala fechada é uma coisa. Outra coisa é você subir num palco com mais de 500, 1000 pessoas te assistindo, É muita gente. Muita gente fala que é fácil, mas só que não é, e dá muito medo da primeira vez. E é por isso que a primeira dica é: vai com medo mesmo. Você não pode deixar o medo de falhar, na verdade, de te impedir de fazer alguma coisa. E a sua apresentação pode não ser a melhor apresentação do evento, mas com certeza vai ser melhor do que muita apresentação de alguém que não fez. Porque pelo menos a sua apresentação existiu. Os principais sintomas de medo de palco aí são basicamente mão suando, tremer como se não houvesse amanhã, ficar gaguejando, se perder nas palavras, dar tontura, etc. E só isso podia render um vídeo inteiro, tá? Mas eu vou tentar ser bastante sucinto. Para você conseguir superar esse medo, não tem outro jeito. Você precisa meio que treinar, e você só vai superar o medo de palco se você, de fato, subir num palco. Não precisa ser lá num palco com 1000 pessoas logo de cara. Mas começa devagar e vai
caminhando para cima. Invariavelmente você vai chegar num momento onde você vai ter que dar um salto, tá? Você vai ter que sair de uma sala, de um evento de 30, 40 pessoas para um evento de 300, 400 ou até mais que isso. E as principais dicas que eu dou para você se sentir melhor no palco aí sim são basicamente, primeiro, tem que repassar todo o conteúdo na sua cabeça até você conseguir explicar para qualquer pessoa sem olhar absolutamente nada. Você vai ter que memorizar os slides se você precisar, sabe? Você tem que ter controle. Quanto mais você se sentir no controle, mais você vai relaxar, porque você vai estar no controle. Além disso, é melhor sempre você deixar anotado as coisas que você vai fazer ou falar em cada parte, né? E é para isso que servem as notas de apresentação, né? Se você está usando os slides. Na verdade, elas têm duas utilidades, tá? A primeira utilidade é justamente você olhar quando você precisa entender algo, ou então quando você tem que revisar algum tópico que meio que não pode passar despercebido. E a segunda é justamente a posteridade das palestras, né? As palestras, elas são conteúdos que, apesar de elas serem dadas individualmente, geralmente são ao vivo, elas sobrevivem um longo tempo, né? E muitas vezes você vai sim repetir uma palestra em mais de um evento. As anotações, elas não te deixam esquecer o que você falou nas palestras passadas e os pontos mais importantes, né? Então eu, por exemplo, tenho uma palestra que me acompanha aí já faz uns 3 anos, né? E eu já atualizei tanto essa palestra que eu passei por quase, sei lá, umas 4 ou 5 tecnologias diferentes ao longo de todas as vezes que eu atualizei, porque as empresas que faziam essa tecnologia ou faliram ou descontinuaram o produto no meio do tempo, né? Então se não fossem as notas de palestras, eu nunca ia conseguir fazer isso várias vezes, né? Outro ponto bacana, né, de presença de palco é que você precisa ter confiança. Você tem que falar as coisas como se você fosse um PhD no assunto. Se você não souber algo, não tem problema também. Você não tem problema em admitir que não sabe, porque ninguém sabe de tudo. O que não pode acontecer é você não passar credibilidade suficiente para estar falando alguma coisa, e isso sempre vem na forma de uma gagueira ou então de muitas palavras intermediárias como Então, se você sentir que vai perder o fio da meada, ou então que você se perdeu um pouco na palestra, usa o truque da água. Beber água sempre dá uma pausa no conteúdo e ninguém meio que vai encher seu saco por causa disso. Até porque todo mundo bebe água, né? E ninguém vai saber dizer se você se perdeu ou não na sua palestra, ou então só se você tá bebendo água, né? Então esse truque, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso, né? Porque eu já consegui salvar várias palestras, às vezes inteiras, porque eu parei para beber um pouco de água enquanto eu lia as notas do apresentador ali no slide para relembrar alguma coisa que eu tinha esquecido e etc. Essa é uma das ideias, né? Você pode ter um monte de criatividade também e inventar. Outra coisa que você precisa lembrar é que você tem que não pode parecer uma pessoa nervosa. Se você parecer uma pessoa nervosa, você dá a impressão de que você não sabe o que você está falando. Grande parte de uma palestra é o que você passa para o público, né? Então, se você passa insegurança, o público vai receber a insegurança. Para você contornar essas coisas, não importa o quanto você esteja desconfortável, você precisa sempre parecer uma pessoa confiante. Se você perceber que você está começando a tremer, vai para trás do púlpito. Se você não tiver nenhum púlpito, se tiver online, né? Segura alguma coisa bem forte, move as mãos, fica fazendo conteúdo, sei lá, faz de tudo para alguém não notar que você está desconfortável. Outra coisa é evitar ficar andando para um lado para o outro num palco, né? No evento presencial, como se fosse um pêndulo, tá? O palco, ele é grande, mas não é para você ficar fazendo corrida, né? Se você ficar andando para lá e para cá, você vai acabar distraindo a galera e o pessoal tá lá para prestar atenção em você. E no caso de palestras online, isso é um pouco menos visível, mas ainda assim tem gente que fica dançando na cadeira, né, indo pra lá e tal. Calma, você não precisa ficar assim. Respira, manter o foco. Lembra que o seu conteúdo é mais importante, tá? Você nem precisaria estar lá, podia ser só uma voz gravada no ouvido de todo mundo que tá ali no palco, e não adianta ficar andando pra lá e pra cá no palco ou dançando na cadeira, que não vai ajudar. Na verdade, só atrapalha. Sobre a sua voz. Ela define o tom da sua palestra. Se você fala um pouco mais rápido, então se você acelera um pouco mais, você vai acelerar o público. Se você fala mais devagar, você vai fazer com que eles esperem mais tempo. Então, contrabalancear esses momentos de fala rápida com uma fala lenta, aumentar o tom, diminuir o tom, vão ditar mais ou menos como você vai guiar o público para o que você quer apresentar, certo? Uma regra é sempre falar bem claramente. Por mais rápido que você fale, as pessoas precisam te entender. Isso vale tanto para palestras nacionais quanto para palestras internacionais. Se você não fala fluentemente a língua da palestra, então opta sempre por ir um pouco mais devagar. E nada desse negócio de ficar falando que não vai mandar a palestra porque o evento é internacional, porque o seu inglês é ruim, ou então, né? Aqui a realidade é que ninguém se importa muito com inglês, só a gente que se importa muito com o que a gente fala. Lá fora, a galera só quer receber a mensagem. Se você chegar e falar em código Morse pro pessoal e eles conseguirem entender, pô, vai ser show de bola. Então, muita gente não começa a palestrar porque tem medo das coisas darem errado, tá? E aí um spoiler pra você, vai dar errado sim. Uma hora você vai esquecer o que vai falar, ou então seu computador não vai ligar no dia da apresentação, seus slides vão sumir, ou até pode acontecer coisa pior, sabe?
O importante é manter a postura. Ninguém vai saber que deu errado se você não disser que deu errado. Lembra que só quem sabe da sua talk é você. Então, se você esquecer alguma coisa no meio do caminho, tente improvisar alguma coisa para cobrir, ou então pula o assunto completamente. O mundo ele tá cheio de gente que desiste no primeiro erro, tá? Eu já vi muito palestrante experiente perder a postura completamente depois que comete um erro básico ao vivo, sei lá, tipo esquecer o que vai falar, ou então pular um slide por engano, ou então o mais comum de todos é uma demo, um live code que dá errado. E essa é a minha deixa para entrar no tópico de boas práticas. Então assim, shit happens, tá? É real, as coisas vão dar errado, as chances de dar errado são muito maiores do que as chances de dar certo. Eu acho que, até hoje eu nunca tive uma palestra que tudo rolou 100% como foi planejado. Já acabou a energia, já fiquei sem computador, eu já perdi palestra, tive que refazer palestra em 20 minutos. Cara, essas coisas acontecem. Você tem que ser perspicaz o suficiente para entender que isso vai rolar e você tem que se preparar com. Por exemplo, depois da segunda live coding que não rolou comigo, eu comecei a gravar todas as minhas demos. E é muito mais rápido, mas muito mais rápido e passa o mesmo feeling. Às vezes eu até arriscava um live coding depois do vídeo só para ver a galera, sabe, vendo acontecendo mesmo. Mas é uma regra clara, sabe? O live coding sempre vai dar problema. Isso porque muita gente faz as talks e não leva em consideração a infraestrutura do evento, tá? Isso muito para evento presencial. Muitos eventos eles não têm nem internet, ou então a internet é ruim, não tem cabo, não tem no formato correto, ou quando eles têm no formato correto, a exibição no formato errado, não tem espaço pro seu computador, não dá para ficar na frente de um púlpito, é coisa demais. Então assim, se previna, leva sempre sua talk em pelo menos 2 formatos diferentes, PDF ou PPT, ou o equivalente no programa que você está usando, deixa ela sempre salva num local seguro, com 2 backups pelo menos, um no Google Drive, no Dropbox, com uma cópia em cada um deles, então põe um pendrive, né, deixa no seu computador principal. Sempre tem uma solução offline para as coisas, nunca dependa de algo que só funciona online. Outra coisa que é muito comum é o computador não funcionar, tá? Então, assim, um dia tá tudo certinho e aí no dia seguinte alguma coisa acontece, a bateria acaba, o teclado não funciona, tudo explode, e aí? O que você faz, né? Bom, isso é especialmente real quando a gente tá falando da galera que usa Linux, né? Eu já usei Linux por muito tempo também. O Linux dava pau comigo constantemente usando o meu computador pessoal no dia a dia. Muitas vezes em distribuições diferentes que não suportam, por exemplo, drives de vídeo, ou então compartilhamento de tela, essas coisas. E falar para levar um outro computador de reserva é até algo que resolve bem para muita gente, né? E muita gente que eu conheço faz, só que é caro, né? E muita gente mal tem como bancar um computador, quem dirá 2, né? Então eu vou para uma solução um pouco mais em conta. Em toda talk que eu ia lá no passado, quando eu fazia muito mais, eu levava comigo um Raspberry Pi 3, né? Simples. É um OpenOffice instalado, um alguma coisa equivalente, com todos os cabos que eu ia precisar, então tanto HDMI quanto cabo de força, um mouse que fosse bem pequenininho, um tecladinho portátil e tal. Eu acho que eu gastei uns R$300 em tudo naquela época. Felizmente eu nunca precisei ativamente usar ele, mas se eu precisasse, ele iria servir muito bem ao propósito que ele estava querendo, né? Que ele não é caro e ele cabe no bolso. Então, tipo, é o melhor dos dois mundos, ele literalmente cabe no bolso, né? Se você não tem como levar nenhum hardware extra, alguma coisa desse tipo, vê se você encontra alguma pessoa conhecida nesse evento para atuar como meio que o seu backup, sabe? A lei é sempre a redundância, né? Quanto mais plano B, C, D, Z você tiver, melhor ainda. Uma outra queixa comum da galera é a talk que você tem que escolher no evento, certo? Então, vamos começar com as talks. Num outro vídeo dessa série, eu já falei como a gente consegue melhorar o nosso processo de Call for Papers para os eventos, né? Agora eu quero falar como você escolhe uma talk para fazer. A ideia é pegar alguma coisa que você já viveu e acha que pode dar um bom aprendizado, né? Isso é verdade para a maioria dos conteúdos. Inclusive, esse vídeo que você está vendo agora é um dos aprendizados que eu acho que uma galera poderia ter. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse conteúdo, pô, faz um artigo, uma talk, um vídeo sobre ele. O que eu gosto de fazer é meio que complementar os conteúdos, né, uns com os outros. Então eu geralmente começo mais leve com um artigo, porque eu tenho mais experiência escrita, e aí eu vou para um vídeo, ou então alguma coisa mais elaborada, e aí mais pessoal, tal, uma coisa que eu termino com uma talk sobre o assunto. E assim no final da talk, né, além de tudo, eu posso redirecionar as pessoas para mais conteúdos meus, e elas vão poder conhecer mais do meu trabalho e entender um pouco mais sobre quem eu sou, sobre o que eu falo, né, e etc. E não precisa ter muita vergonha de pedir para alguém revisar e dar opinião sobre sua palestra não, viu? Na verdade é até melhor. Tenta apresentar sua palestra para alguém, nem que seja para os seus pais, para os seus avós, seus tios, para quem for, mas preste uma galera um feedback, não só de como você está falando, mas também como está a sua postura e todo o seu conjunto como palestrante, e se você puder, peça um feedback também sobre o conteúdo. Bom, sobre os eventos não tem muito assim o que falar. A escolha de um evento para palestrar é meio que muito pessoal, ela vai ser de acordo com cada pessoa individualmente, assim. O que eu posso dizer é que você precisa estar de acordo com o que você
quer que o evento represente, né, o que o evento representa para você, e você não vai se sentir bem se você está em um lugar que você não se sente representado ali, né? E da mesma forma, você precisa escolher os eventos que são factíveis. Não adianta você mandar uma palestra para o evento que vai acontecer daqui 5 dias, né? Isso vai me levar para um outro ponto ainda, né, que é o ponto do tempo de preparação. Nunca acha que você vai conseguir terminar uma palestra em 2 horas. Acho que faz 6 anos que eu faço isso e até hoje eu demoro pelo menos uns 3, 4 dias para fazer uma palestra bacana. Então, quanto antes você entender que o trabalho que você vê nos palcos com outras pessoas palestrando é o mais puro néctar do suco do conteúdo destilado, de um conhecimento super estruturado e que todo o trabalho maior foi feito muito antes da galera até subir no palco, mais rápido você vai sacar que o tempo de preparação de uma talk é muito importante, né? Então você vai começar a valorizar cada talk que você assiste um evento, porque você sabe que o quanto de trabalho aqueles 30 slides que você viu ali levaram para ficar daquele jeito. Então, aproveitando para entrar num outro tópico bacana, que são tópicos de ferramentas aqui, né? E também do que colocar em um slide. Então, por exemplo, seu slide ele não pode ser uma bíblia, né? Essa acho que é a dica mais importante. Muito texto em slide não faz com que ninguém leia mais. Na verdade, o pessoal vai ler menos, né? Seus slides eles têm que ser organizados em tópicos, e cada tópico não deve ter muito mais que uma frasezinha curta e é isso, acabou. Evita GIF, imagem animada a todos os lugares na tela, assim e tal, porque as pessoas perdem a concentração muito fácil. Então, se você coloca um GIF de um gatinho, já era, entendeu? Mas também não faz nada da sua palestra assim como se fosse a reunião semestral de resultados da empresa, beleza? Porque o design ele é realmente importante, então o design do slide é importante, assim como manter um tom aberto, agradável, vai ser suficiente para a maioria das pessoas manter o interesse em você. Coloca uma imagem legal aqui, um meme ali e tal, quebra um pouco o gelo, mas não foge do conteúdo. 3 slides importantes que são os slides que você vai precisar são os de abertura, onde você se apresenta, né? Fala quem você é de forma rápida, ou seja, nada de ficar contando a tua história de vida. O outro slide é o fechamento, onde você agradece todas as pessoas e ambos devem ter aí meio que as suas redes sociais uma forma legal de entrar em contato com você, coisa rápida assim, para ela bater o olho e ver. Outra coisa bacana é sempre ter um slide de referência, que nem eu falei antes, isso ajuda muito quem está assistindo a sua palestra, porque vai dar um local para a pessoa procurar mais informações e continuar esse aprendizado no futuro. Eu já comentei sobre algumas coisas de palestras e tal, mas nunca é demais. Um checklist para você ter certeza que está tudo certo é mais ou menos isso aqui. Sempre que você for palestrar, antes de subir no palco, veja se, né, o seu som está desligado, suas notificações estão mutadas, se você só tem o necessário aberto para palestrar, então não tem nenhum outro programa rodando no computador, você tem todos os seus conteúdos extras abertos e prontos para o uso, então se você vai mostrar algum código, já abre o programa, se você for abrir um browser, já deixa as abas todas abertas e tal. E aí, se você for usar um browser, tenha sempre um browser próprio só para palestra, um que você não use diariamente, porque ninguém quer ver o seu histórico por acidente. Então tenha certeza, sexta dica, que o computador está carregado, leva todos os cabos, todos os dongles, tudo que você tiver, nunca é demais. Testa suas demos de antemão e já deixa os terminais todos abertos, tá? Anota isso num papel e dá uma lida sempre que você for palestrar. Se a sua talk for online, então certifica que não tem nenhum barulho de fundo, que o seu fundo tá limpo e nada vai passar atrás de você durante a talk, tá? Remove todas as distrações, fecha todas as portas, porque esse é o seu momento. Bom, por mais que eu evite fazer live coding, né, às vezes eles são necessários, né, então meio que lá vai. Todo live coding tem 110% de chance de não funcionar. Já prepara um plano B ou um plano C logo de cara. Deixa tudo que você vai precisar já aberto no dia e em outra janela e em outro espaço de trabalho, se possível, tá? Se tiver várias demonstrações pequenas ou em vários lugares, abre vários terminais, um para cada aba, então coisa assim. Assim você vai sempre saber que tudo está começando do zero. E falando em começar do zero, eu pelo menos sempre reinicio o meu computador no dia anterior da palestra para poder ter certeza que seja lá qualquer maldição que possa estar recaindo sobre ele não vai estar mais lá no dia. E além disso, nada de ficar atualizando o Windows, pacote do apt, Mac, iOS, essas coisas na véspera da palestra. Isso só aumenta a chance de nada rolar como planejado, coisas que vão mudar. O último ponto importante é a internet, tá? Você pode ter problemas de internet, de câmera, de streaming, de várias coisas. Então prepara suas demos para elas serem os mais independentes possíveis. E ainda mais importante, né? Cada live coding é meio que um experimento científico, então ele precisa ser reprodutível por outras pessoas. Você tem sempre que deixar ele com código aberto, se possível, né, e com instruções muito bem detalhadas de como rodar cada coisa. O segredo é você manter a consistência. Quanto mais consistente, mais sólido for o seu ambiente, mais a chance do seu live code funcionar e rodar numa boa. Bom, para finalizar o vídeo eu vou falar o mais importante de todos, é o tempo. Se você tem um tempo, né, numa palestra você tem um tempo limitado e o seu tempo meio que pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo numa palestra. Palestras com, sei lá, mais de 1 hora de duração
precisam de muito mais interesse do público. Você tem uma palestra muito mais interessante para eles não se dispersarem. Agora, palestras com menos de 20 minutos são curtas demais com conteúdo muito elaborado. Então, o equilíbrio é meio que o segredo, né? Eu geralmente preparo essas minhas talks para que eu possa passar mais ou menos um minuto e meio falando por slides. Então, se você tem 20 minutos, né, e 60 slides de palestra, provavelmente você vai se atrasar. Alguns desses eventos, eles não toleram atrasos, então eles vão te cortar logo que o tempo acabar, e vocês têm sempre que se planejar para ter pelo menos 5 minutos a menos do que o tempo que você vai ter na real. Então, se te disseram que você vai ter, sei lá, 20 minutos, você na verdade tem 15. Se você vai ter 40, então é 35. Jogue sempre pelo excesso e não pela falta, tá? Se você acha que não vai dar tempo, repassa a sua talk falando na velocidade normal, como um treino mesmo, né, antes de se apresentar. E você tem que lembrar que a gente tem pelo menos um tempo antes de apresentar, porque tem toda aquela preparação de abrir as coisas, o setup do ambiente, iniciar a talk, se for presencial, tem que subir no palco, etc, né? Então, além disso, é muito importante que você grave as suas palestras, tá? Não só para você ter um histórico do que você já fez, do que você está fazendo, mas também para você poder analisar depois o seu comportamento. Pede para alguém gravar se você não puder, mas sempre assiste o que você fez. Dessa forma você consegue, além de criar um portfólio, né, e colocar no seu canal alguma coisa de palestras, você também tem um local para poder visitar caso você precise de mais informações, etc. Assim. E aí foi um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que você tenha curtido, espero que você possa levar essas dicas para poder apresentar a sua palestra daqui para frente. Espero ver vocês em outras palestras, espero que você consiga entrar em vários eventos por aí. Então, se você tiver outras dicas e outras coisas, se você já palestra e quer saber mais, se você já tem algumas coisas que você mesmo fazia, deixa aqui nos comentários que a gente discute nas próximas vezes, ou então a gente discute aqui mesmo nos comentários, legal? Então, é isso, galera. Vejo você no próximo vídeo e até mais!